lá, meus amores, então eu vou, né, fazer a aula novamente, porque eu acredito que deve ter dado alguns cortes, tá? Para vocês não perderem nada da aula, tá? Então, vou fazer novamente aqui, vou compartilhar a tela. E vamos começar, tá ok? Então, vamos lá. Ó, então, importante frisar que estou à disposição, tá? De vocês. Perguntem para mim no PV, eu respondo. Se eu achar que é uma dúvida que pode ser de todo mundo, eu monto um vídeo e mando para vocês, tá? Eu vou aguardar vocês na aula que a gente marcou à tarde, tá? Para vocês responderem para mim aqui se ficar com alguma dúvida nas questões, nos exercícios, tá? Ou com alguma dúvida nessa matéria de hoje, ou de qualquer matéria do primeiro bimestre, e principalmente dos estudos que nós fizemos para a prova bimestral, tá? Porque vocês precisam de tirar notas. Então, eu vou passar aqui falando sobre autoridade, né? O que é autoridade aqui no caso, quando a gente tem uma citação? Vou pegar qualquer pessoa para falar sobre qualquer assunto? Não, porque um argumento eu sei que tem que ser uma coisa sólida, forte, verídica, né? Que tenha veracidade. Então, quando eu vou fazer alguma citação, eu vou usar o quê? Uma autoridade no assunto, tá? Uma pessoa que seja especialista no assunto e que tenha uma certa fama, né? Que seja reconhecida. E aqui eu coloquei para vocês, isso pode ser tanto para a pessoa quanto para a instituição. Não vou pegando qualquer instituição aí sem crédito nenhum para citar ali como um argumento, né? Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, sobre a COVID, né, no caso. Se a gente fosse falar sobre a COVID, o que a gente poderia colocar por citação? Um médico infectologista. Qualquer médico infectologista, ele estudou mais de 8 anos, né? Estudou lá seus 5 anos, depois fez mais 3 de residência e, né, mais os anos de trabalho. Qualquer médico infectologista teria a possibilidade de falar sobre a COVID com propriedade. É um médico renomado ainda, reconhecido, que todo mundo, que a gente já ouviu falar na mídia, que tem vários livros escritos, melhor ainda. Vou pegar isso da net? Jamais, gente. De qualquer site? Jamais, porque não vai ter credibilidade. E a mesma coisa, vamos falando aqui sobre a Covid, eu vou pegar o quê? A OMS, né? Que é a Organização Mundial da Saúde, que está aí orientando todos os países, né? Sobre a Covid-19. Então, vou pegar qualquer coisa? Não, vou pegar a OMS, tá? Não vou pegar uma pessoa que não seja da área para falar sobre Covid, porque eu não vou ter credibilidade. Os argumentos têm que ser coisas que me dê a credibilidade, que seja verídico e que tenha uma força de fazer a pessoa mudar de ideia ou entender aquela, porque na verdade é para você provar a sua tese, para você dar para a sua tese o devido valor, tá? E aí eu coloquei aqui fonte confiável, vai ser aonde? Uma entrevista com a própria pessoa, um livro, uma parte do livro dela, um artigo, uma parte de um artigo científico feito por ela e como é que fala? Numa revista científica de renome também, tá? Porque um artigo científico, mesmo que seja com uma pessoa que não tenha assim, seja tão conhecida, mas há algumas revistas científicas que elas têm um renome, tá? E não é qualquer um que vai publicar naquela revista. Então, se está publicado naquela determinada revista, significa que aquilo tem valor, tá? Porque tem uns critérios muito rígidos para esse tipo de publicação. Então, vamos lá. Depois aí, mesma coisa aqui, das 73 e 74, vocês assistir a aula da professora, fazer os exercícios, corrigir com ela e deixa as perguntas para mim, tá? Comprovação. Gente, se eu tenho que ter uma coisa objetiva, tá? Lembra lá de linguagem objetiva e subjetiva que nós estudamos no 7º ano? Então, é o seguinte, objetivos são coisas que eu posso provar, comprovar, que aquilo de fato existe, tá? E que aquilo de fato tem um valor.
Então é o seguinte, ó, aonde que eu vou? São princípios científicos que não tem como mudar, tá? Resultados quantitativos e qualitativos. Esses quantitativos aqui eu posso falar de escalas, né? De estatísticas, tá? E qualitativos, estudos qualitativos, eles têm que estar em instituições sérias, tá? Por exemplo, eu vou falar de estatística, eu vou usar o IBGE aqui no Brasil, tá? Eu vou falar sobre algum assunto, eu vou pegar uma instituição séria. Vamos falar aqui numa universidade que tem uma pesquisa ampla e reconhecida sobre aquilo, tipo uma universidade tipo a USP, tá? Ou uma universidade internacional conhecida mundialmente, tá? Pelos seus estudos. Então, eu não vou pegar qualquer folhetim, qualquer jornal, qualquer, como é que fala, depoimento de qualquer, vamos, né, na gíria falar aqui, de qualquer Zé Mané, tá? Deixei especificadinho aqui para vocês. A mesma coisa da página 75, tá? Vocês fazer as correções, guardar as perguntas, as possíveis dúvidas e passar para mim. Textos argumentativos, tá? Quando eu tenho um texto argumentativo, geralmente eu vou ter aqueles textos dissertativos, né? E um texto argumentativo, ele sempre vai ter, se eu tenho um argumento, é porque eu tenho uma tese, tá? Então, aquela determinada tese, eu vou ter argumentos ali para ela, eu posso ter argumentos positivos, pós, né? E posso ter argumentos negativos, contra, né? E eu posso usar os dois, que é sempre importante colocar numa redação que se peça dissertativa argumentativa, você fazer isso. Você coloca lá a introdução, aí você coloca um pós e um contra, e depois na sua conclusão, você afirma a sua tese com base do pós ou do contra, tá? E dá determinadas soluções para aquele problema. Se houver algum problema, né, você dá determinadas soluções para ele. Então, aqui, ó, eu deixei um quadrinho aqui para vocês, que não tem na apostila de vocês, tá? Um resuminho, né, do gênero argumentativo, né? Qual que é o objetivo? Defender o ponto de vista. O que é o ponto de vista? A tese, gente, tá? Convencer alguém é a tese. Qual que é a característica aqui? Ó? Apresentação de argumentos, segundo uma organização lógica, tá? Essa organização lógica aqui, lógica e objetiva, estabelecendo de relações de causa e efeito, né? Às vezes, ó, causa e efeito, por causa disso, vai ser assim, assim, assado, tá? De causa e efeito. Então, por exemplo, vamos pensar em cotas, né? Qual que é a causa? Por que chegou a causa? Por que tiveram que fazer cotas, né? Qual que é o efeito disso? Nós já comentamos isso aqui em aula, né? Chegou a isso por quê? Chegou a isso porque essas pessoas não tiveram as mesmas oportunidades que as outras, tá? E qual que seria o efeito deles? É de dar oportunidades para essas pessoas, né? De fazer alguma coisa igualitária, usando esse exemplo, tá? Olha lá, estrutura formada por introdução, que eu falei para vocês, que introdução geralmente é um pequeno resumo de tudo que você vai escrever, desenvolvimento. Esse desenvolvimento aqui, gente, dentro do desenvolvimento que vai entrar os pós e o contra. E a conclusão. Eu já falei para vocês como é que é essa estrutura. Vocês têm caderno, eu coloquei aqui de novo, quanto mais ou menos que você tem de usar de linhas, né? Qual que é o máximo, qual que é o mínimo, tá? Verbos no presente, tá? E lembrando, gente, que aqui a gente vai sempre usar em terceira pessoa, tá? Não pode colocar, se tem um argumento, você não vai colocar em primeira pessoa, senão vira achismo. Exemplos dos gêneros. Aqui tem alguns gêneros, né? E depois a gente vai ver separadamente. A gente vai ver isso lá embaixo. Principais gêneros argumentativos. Apesar de todo texto apresentar um tipo de argumento, todo texto acaba tendo um argumento, gente, independente, até um texto visual, tipo uma tirinha, todo ele acaba tendo algum argumento, implícito ou explícito, tá? Há gêneros que são genuinamente argumentativos, então são esses daqui, né?
pois a finalidade deles é justamente convencer alguém de alguma tese. Para desenvolver um produto, aqui eu estou falando, ou solicitar uma troca, devemos apresentar argumentos que convençam, aqui é um exemplo, o fornecedor a realizar tal orientação, solicitação. Então, vamos passar um por um aqui. Dissertação, para quem? Ela é universal, tá? Eu tenho uma tese ali e que eu quero provar para qualquer pessoa que leia, os meus argumentos é para convencer aquela pessoa que a minha tese é verídica, tá? Pode ser qualquer pessoa, ela não é específica para este ou aquele público, tá? Ela é aberta. Aí eu tenho um artigo de opinião, né? O artigo de opinião, ele já tem um público-alvo, tá? Então, se eu vou fazer, igual eu falei para vocês, um artigo de opinião sobre o filme da Marvel, né? Quem que vai ser meu público? Os fãs da Marvel, né? Um artigo de opinião sobre um livro do Machado de Assis, quem que vai ser meu público? Né? Os leitores machadianos, quem gosta da literatura de Machado de Assis. Então, eu tenho ali meu público-alvo, tá? Carta de solicitação e reclamação, eu já até comentei com vocês que eu fiz uma carta dessa de reclamação para a Renault, porque eu tive uns problemas com a manutenção, né, a revisão, na verdade, do meu carro, e eu fiz a carta e você endereça alguém. Para quem que eu vou endereçar? Nesse caso, eu enderecei a gerência, né? E relatei, né, o que havia acontecido para que eles me dessem um retorno, tá? Então, ali eu vou colocar a data de que eu estou mandando, para quem eu estou mandando, qual que é a reclamação, especificar essas reclamações, tá? E aguardar o retorno. No meu caso, foi positivo quase que 100%. Tem que estar com uma pouquinha de pendência ainda, que eu estou aguardando o retorno, mas pelo jeito vai ficar 100% resolvido, tá? Só que isso tem que ser muito bem colocado para que você tenha um retorno, tá? Isso daqui eu vou colocar numa linguagem formal, tá? Mas mesmo assim eu vou ser bem educada. Não é porque é uma reclamação que eu vou poder colocar palavras de baixo calão, mesmo por mais indignada que eu esteja, tá? Aqui uma carta ao leitor. A gente geralmente tem isso nas revistas e nos jornais, tá? Você tem lá a edição e depois uma parte de carta ao leitor, tá? Que eles colocam, ó, esse texto se assemelha ao modelo geral de cartas argumentativas. No entanto, prescinde de cabeçalho com local e data. Não precisa, você só vai, fala lá, o editor da revista, o autor da revista da matéria. Ele manda uma carta direcionada para aquele tipo de leitor que gosta daquela tipo de revista, tá? Então, direcionada para quem gosta de moda, para uma revista de moda, direcionada para quem gosta de literatura, então ela é direcionada. Só que eu não vou falar para fulano de tal, para Beltrano, não, tá? Ela vai direcionar um determinado público-alvo. Um editorial, ó, o público leitor que determina a publicação. Expressa opinião de certa publicação, falando, portanto, em nome coletivo, sua linguagem tende a ser formal, embora acompanhe expectativas do público leitor, tá? Meu editorial aqui, ele vai ser um resumo da minha obra, tá? Então, meu editorial, ele é voltado para o meu público-alvo, tá? E ele vai ser mais ou menos um resumo de tudo que você vai encontrar naquela revista, o que você vai encontrar naquele jornal. Aí eu tenho uma crônica argumentativa, tá? Eu já falei para vocês o que é crônica, né? Pequeno texto de coisas que acontecem no cotidiano, às vezes engraçadas e tal. Mas aqui a gente não tem uma simples crônica, nós temos uma crônica argumentativa, tá? E aí é o seguinte, qual que é o meu público aqui, ó? O público leitor da publicação que conterá a crônica. Essas crônicas argumentativas, geralmente elas estão lá dentro de uma revista, dentro de um jornal. Se é crônica, vai estar falando sobre coisas cotidianas, coisas que acontecem no dia a dia de qualquer um. Só que aqui é uma crônica argumentativa, ela tem um algo a mais. O que é isso? Ela vai pontuar os argumentos dela para que eu possa refletir sobre determinado assunto, tá? Então, aqueles argumentos, é uma coisa que acontece todo dia com todo mundo, tá? Normal. Só que dentro daquele acontecimento, tá? Eu vou colocar argumentos que
façam refletir sobre aquele assunto. Parece bastante a crônica, a crônica, até aqui eles falam sobre o artigo de opinião, tá? Tem uma linha bem tênue aí entre elas. A resenha crítica. A resenha a gente sabe que é um tipo de resumo, mas não é resumo. Então eu vou escrever sobre aquela determinada obra, tá? E vou fazer minha crítica sobre ela. Vou contar o final? Não, porque eu quero que o leitor ou o espectador, ele tenha vontade de ler, assistir aquela obra, tá? Então eu dou uma ideia do que seja a obra e faço a minha crítica, tá? Ó, ah, essa obra é positiva por causa disso, 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 essa obra é negativa por causa disso, disso e disso, tá? Mas eu dou lá, eu começo a destrinchar o que é a obra, para que dê curiosidade para quem queira assistir ou ler, tá? Aquela determinada obra. Coloquei orientações para vocês, falei já, eu percebi que durante a aula vocês entenderam a proposta, né? Coloquei lá na tarefa 18 dois textos. Um texto é a favor das cotas, outro texto é contra as cotas. E eu solicitei para você fazer o desafio, se você quiser fazer esse desafio. Se você é a favor, faça o texto das contra. Se você é contra, faça o texto da a favor. É obrigatório? Não. Mas vai fazer analisar um pouquinho mais. Porque os argumentos, às vezes, são tão fortes que até posso fazer você mudar de ideia de uma para a outra, tá? É obrigatório fazer que você é contrária? Não. Mas é uma boa forma de fazer você ler uma coisa, já que ela tem um argumento baseado no que é real, de repente ela vai fazer você mudar de ideia parcialmente, por exemplo. Digite, digitado, e manda para mim que depois, quando nós voltarmos em aula, eu vou ter que usar isso daqui, tá? A gente usa como atividade, como participação de aula, mas a gente vai ter que usar, fazer essas trocas e essas análises. Aí, aqui, depois, estou falando diretamente sobre texto dissertativo e argumentativo, tá? E aí eu estou falando quais são os tipos de texto. Então, a gente tem um texto que é descritivo, que na verdade a gente vai descrever, né, os ambientes, os personagens. Pode ser a parte externa de um personagem, né, tipo cabelos negros, olhos castanhos, ou pode ser a parte interna da pessoa também, né, a psicológica, uma pessoa alegre, motivada, e eu posso fazer também, tem o texto narrativo. Texto narrativo a gente sabe, né? Tem conto, crônica, romances, é alguém contando uma história, tá? Ou ele está contando uma história de terceiros, ou ele está contando também a história dele, está contando em primeira pessoa, ou ele contando em terceira pessoa história de outros, ou ele contando a sua própria história. Dentro de um texto narrativo, pode ter partes de descritivo. Eu posso, dentro de um texto narrativo, falar a cor da pele da pessoa, qual que é o ambiente que ela está, né, o que tem, quais são os móveis que tem naquele ambiente, se ele é aberto, é fechado, se é um jardim, como são as flores. Então, eu posso, dentro de uma narrativa, ter, como é que fala, uma parte descritiva, tá? E aí, o dissertar, o que é dissertar? Dissertar é aprender a apresentar ideias, e essas ideias são teses, que depois você irá firmá-las com os seus argumentos, tá? Com seus argumentos sólidos. Falei para vocês que os vestibulares do Enem cobram esse tipo de texto, tá? Ele é muito cobrado. Desculpa, gente, eu perdi o sono, não dormi nada. Então, resumindo aqui, ó, um texto dissertativo argumentativo não deve ter destinatário, tá? Então, ele vai ser um texto impessoal. Por isso que eu coloquei aqui, ó, terceira pessoa. Eu vou escrever em terceira pessoa. Quando eu tenho um texto dissertativo argumentativo, eu vou defender uma determinada tese, tá? E aí, lá na conclusão, eu posso colocar propostas para intervenção, né? Ó, eu defendo isso, isso e isso, e para chegar nisso, há que ser necessário fazer isso, tá? Então, ó,
eu defendo as cotas, né? E para que funcione direito, é necessário que se faça isso. Eu estou dando uma solução, tá? Eu estou dando uma intervenção. Aí eu falei para vocês lá na página 79 que vocês vão ter que produzir um outro texto, tá? E esse texto tem o tema aqui, a popularização das novas tecnologias de comunicação e suas consequências na vida das pessoas, tá? Um momento bem propício para a gente escrever sobre isso, né? A gente está vivendo aqui agora de tecnologias para alcançá-los, né? Como se fosse em aula presencial. E aí, voltando ao que eu já disse, coloquei aqui, né? Não tem nada que a gente já não saiba, tá? Tudo que eu passo para vocês na aula de redação é o que vocês precisam saber aqui. Saber que tema é uma coisa, que título é outra. Eu desenvolvo meu texto, depois eu coloco um título, né? Que não vai ser necessariamente o tema, tá? Mas eles têm que estar ligado, o que você escreveu tem que estar ligado à ideia do tema, tá? Eu dei umas orientações, que eu já cansei de falar isso, que vocês têm caderno escrito, eu falei na aula online, estou repetindo aqui, tá? Depois, para as páginas 80, 81 e 82, ela só é o planejamento dessa daqui, tá? Você vai usar para planejar esse texto. Então, o objetivo dá isso para gente, né? Ele dá primeiro para você planejar e depois você fazer uma coisa bem feita, uma coisa única. Eu coloquei o importante que vocês façam e digitem em Word e anexem e mandem para mim por e-mail. A gente vai usar esses textos posteriormente nas aulas presenciais, tá ok? Eles vão entrar como atividades, a gente não vai deixar passar sem que trabalhe. Orientações para a tarefa 18 eu já dei, tá? Que eu dei uma adaptada nela para vocês fazerem só a questão 2, A, B e C, não fazer a questão 1, e a questão 1 depois a gente vai trabalhar em sala de aula, tá? E aqui estão os dois textos que eu mandei para vocês. O primeiro a favor das cotas, tá? E o segundo contra as costas. As costas, contra as cotas, tá ok? Gente, é só isso, tá? Não tem mais nada que isso, que pode parecer muito simples para mim, mas às vezes tem alguma dificuldade de vocês entender, então por isso estou à disposição, mande mensagem a hora que vocês quiserem. Meu celular está sempre no mudo, tá? Não vai me atrapalhar dormir, eu perdi o sono por outros motivos, não foi por conta de aluno. Então, não deixem de mandar nenhuma dúvida, independente de que hora seja, tá? De repente, eu recebo meia-noite e vou responder 6h30, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Mas mandem as perguntas, nos encontraremos mais tarde para ver se vocês têm algumas dúvidas sobre isso, tá? Sobre essa matéria, especificamente de hoje, sobre a matéria dos estudos para a prova e sobre a matéria do bimestre total, tá? Beijinhos para vocês e até mais à tarde. Vamos fechar aqui, tá? Até mais, meus amores, saudades de vocês, muita mesmo. Eu sinto muita falta dessa sala. Beijinhos, até mais.